Bom, pessoal, vamos lá. A gente viu no final da última aula, a gente terminou de ver ali pelo menos o grosso do problema de Sturm-Liouville e a gente vai aplicar agora em várias circunstâncias, né? Quando a gente for ver, em particular, o problema de separação de variáveis, que a gente vai transformar o problema de separação de variáveis num problema ou numa classe de problemas de autovalores e autovetores. E com essa classe de problemas de autovalores e autovetores, a gente vai construir espaços de Hilbert e a gente vai usar esses espaços de Hilbert para construir a solução final, certo? Então isso é o que a gente vai ver hoje, se der tempo. Mas eu queria antes terminar um pouco dessa questão das soluções em polinômios, certo? Porque existe uma maneira de você simplificar a vida e ao invés de ter que resolver toda aquela tecnologia lá do Frobenius e depois encontrar que um certo autovalor especial trunca a série, faz com que ela se transforme num polinômio e tal, em algumas circunstâncias que são bastante amplas, você consegue encontrar a solução polinomial direto sem precisar fazer todos aqueles passos, tá? Chama-se fórmula de Rodrigues, funciona em alguns casos, eu vou mostrar os casos que a fórmula de Rodrigues funciona e como obter a fórmula de Rodrigues para um caso geral, certo? É uma conta um pouco longa e chata, mas, novamente, a ideia da conta é mostrar para vocês técnicas de conta para que vocês aumentem o arsenal de vocês de habilidades, para que, eventualmente, fazendo uma outra conta, essas ideias voltem na cabeça de vocês e ajudem vocês a resolverem o problema, tá? Então, não pensem que é uma coisa inútil, é uma questão de treinamento, né? Estou treinando um músculo que nunca foi treinado na cabeça de vocês. Ou, né, supostamente nunca treinado. Então, para começo de conversa, deixa eu chegar lá. Fórmula de Rodrigues tem em todo lugar, cara. Mas você vai ver assim, Bessel, aí lá dentro de Bessel você vai encontrar a fórmula de Rodrigues para Bessel. Geralmente eles vão deduzir a fórmula de Rodrigues de uma outra forma, ou talvez usando a função geratriz e tal. Eu vou mostrar uma maneira que tenta conectar a dedução da fórmula de Rodrigues com coisas que vocês já viram, certo? Então, bom, pessoal, antes disso, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tudo certo? Então, vocês lembram que a gente resolveu problemas assim, né? X quadrado, y duas linhas, mais x, aí eu botei um alfa aqui, um beta aqui, x, y', mais gama, y igual a zero. Por que esse problema aqui é fácil de resolver? Bom, a gente fez ele no contexto de Frobenius, mas a gente pode ver uma coisa simples aqui, né? Aqui eu tenho derivada segunda. Então, se eu pegar uma série de potência, eu vou, digamos, perder duas potências por causa da derivada, né? Ou seja, a função derivada duas vezes, quando polinomial, ela vai ter duas potências a menos do que a função depois derivada da função original. Só que depois eu multiplico por x quadrado. A mesma coisa aqui, eu derivo uma vez, multiplico por x. E aqui eu não derivo nenhuma vez, multiplico uma constante só, certo? Então, se você pensar que o seu y é uma certa lei de potência, você fala que é só um x elevado a alfa, alfa vai ser ruim, né? Deixa eu fazer assim, acho que assim é mais conveniente, porque lembra mais a fórmula de Bhaskara, tá? ABC. Então, se eu coloco o meu y assim, vai ser fácil, né? Porque aqui vai ficar assim, eu derivo duas vezes, então o alfa vai cair alfa menos 1, só que aí vai ficar x elevado a alfa menos 2, só que vezes x ao quadrado vai ficar x elevado a alfa, né? X elevado a alfa. Aqui é a mesma coisa, mais b alfa, x elevado a alfa, mais c, x elevado a alfa igual a zero, certo? Então a gente já tinha visto isso aqui mais ou menos de forma indireta quando a gente resolveu isso por Frobenius. Porque agora o nosso problema é encontrar esses coeficientes aqui, todos multiplicam a mesma função, x elevado a alfa. Então, basicamente, se eu quero que isso aqui seja zero sempre para qualquer valor de x, basta que eu encontre uma solução dessa soma aqui igual a zero. Mas a única coisa que eu tenho livre aqui é o valor de alfa, então isso aqui me dá um polinômio quadrático, eu resolvo por Bhaskara e tenho minha solução, certo? Que é basicamente, se você botar isso aqui num contexto de fórmula de Frobenius, você vai ver que vai ter o polinômio inicial e depois a série de recorrência fica trivial. A solução é zero para todo mundo, exceto o primeiro caso. Né? Mas
Mas você vê que o que simplificou a nossa vida é o fato de que aqui eu tenho um polinômio quadrático, aqui eu tenho um polinômio linear e aqui eu tenho uma constante, certo? Será que eu consigo fazer algum truque similar a esse aqui, quando aqui, ao invés de ter somente x², se eu tiver um polinômio mesmo, tipo uma coisa vezes x², mais uma coisa vezes x, mais uma coisa constante. Aqui, uma reta, né? Um AB mais x, um A mais BX, e aqui só um C, por exemplo. Será que se for nessa estrutura eu consigo encontrar uma solução? Né? A resposta é sim. É nesse caso que você consegue deduzir a fórmula geral, a fórmula geral de Frobenius para qualquer que seja o polinômio quadrático aqui, o polinômio linear aqui e a constante aqui, tá certo? Então isso vai ser prático para se resolver vários problemas, então eu apresento e além disso a própria dedução em si traz técnicas de conta que podem ser úteis para vocês, ok? Então essa aqui é a motivação, tá? Agora a gente vai fazer a conta. Novamente, a conta, ela envolve truques que não tem... Às vezes o aluno fica um pouco frustrado porque não tem assim... não tem um algoritmo para se fazer essas contas. Né? Tem certos momentos que tem que se fazer, digamos, uma tentativa, né? E aí é claro que eu vou mostrar para vocês aquilo que funciona. Né? Provavelmente o cara que deduziu isso aqui a primeira vez tentou 1000 outras coisas antes de encontrar o caminho que funcionava, tá certo? Então não tem como passar para vocês assim, ó, toda vez que chegar nesse problema, façam isso que está resolvido. E isso às vezes deixa o aluno um pouco ansioso, porque, né, o que eu vou fazer? Mas é sim, é parte da vida da ciência. Na hora que você chega perto da fronteira, você não sabe o que fazer, porque senão não seria fronteira, né? Então é isso. Então, vamos apresentar aqui o problema geral. Então, nosso problema geral vai ser agora P2y, duas linhas, mais P1y, linha, mais... Aqui, como é constante, eu já vou chamar de lambda, tá? Poderia chamar de P0, mas tanto faz. Igual a zero. Tá certo? Só que aqui, eu vou supor que isso aqui é um polinômio quadrático, ou seja, eu vou supor coisas do tipo, se eu derivar isso aqui 3 vezes, vai dar zero. Tá certo? Então, eu vou tentar fazer suposições genéricas sobre P2 sem ter que dizer a forma de P2 explicitamente. A mesma coisa aqui P1. P1 eu vou dizer que se eu derivar P1 2 vezes vai dar zero, e aqui, claro, que se eu derivar uma vez dá zero. Certo? Então, eu vou fazer considerações desse tipo. E vocês vão ver que isso vai ser suficiente para eu extrair daqui uma solução. Certo? Bom, vocês lembram do peso? A gente descobriu que para o peso... da integral lá no problema de Sturm-Liouville funcionar, ele tinha que satisfazer uma coisa do tipo W, P0, linha, P2 linha, igual a W, P1. Todo mundo lembra o que significa isso aqui? A gente tem um problema de Sturm-Liouville, que é um problema em que você especifica o espaço de Hilbert, mas você não especifica totalmente o produto interno. Ele fica especificado a menos de um peso, que é uma função W, tá certo? Nós vimos que essa função W aqui, se ela for qualquer, ela não vai garantir que esse operador diferencial seja autoadjunto, certo? E sem ser autoadjunto, a gente não tem aquelas garantias de que os autovalores são reais, que as autofunções são ortogonais. Então a gente perderia toda aquela estrutura que a gente ganha, digamos assim, quando a gente tem um operador sendo autoadjunto. Aí a gente fez uma conta longa, mostrando como você manipula aquelas expressões todas para tentar tirar o operador que está atuando num dos lados do produto interno para ir para o outro lado do produto interno. E a gente encontra que uma das condições para que aquilo ali funcione é que o peso da integral seja dado por W. Tá certo? Lembrando agora, já que eu vi que a cara de vocês não estão lembrando muito isso aqui, esse W é o seguinte, eu pego duas funções, no meu espaço de funções que eu estou supondo como domínio desse operador aqui, tá certo? E defino assim, né? Eu tenho uma integral aqui de A a B, né? dx, f estrela de x, g de x, w de x, tá? Então veja, esses caras aqui são partes do produto interno, tá? Isso aqui é a especificação do produto interno, que é a especificação do domínio, que é onde essas funções estão atuando. Isso aqui, digamos, é o peso de integração. Eu estou dizendo que cada valor de x tem um certo peso apropriado por razões do problema específico que nós estamos resolvendo, certo? De A a B. Do quê? Peso ou medida. Você pode...
Ah, espaço de Hilbert? Sturm-Liouville. Ah, que foi... Sturm-Liouville. Sturm. E esse é mais famoso. Liouville. Aquele parênteses de FG, o que exatamente? É o produto interno. É justamente, a gente pega um espaço de funções, transforma um espaço de funções no espaço vetorial. Nesse espaço vetorial, a gente fez diversas considerações sobre como a gente poderia definir produtos internos. A gente, fazendo essas considerações, chega no caso de que o produto interno pode estar sempre diagonal, o que o especificaria, então, somente como uma função. Tá? Tudo bem? Todo mundo no mesmo ponto? Né? Então, veja, se você aplica um operador diferencial complicado em G e você vai tirar o operador diferencial para ele atuar em F, você tem que fazer umas integrais por partes, vai aparecer um monte de termo novo. Né? Só que, se o seu operador diferencial for definido dessa forma, a gente viu que basta que o W satisfaça essa equação diferencial aqui, né, para que esse operador possa ser autoadjunto. Como eu digo, possa, porque ainda depende de condições de fronteira, tá certo? É aquela discussão que a gente já teve diversas vezes, que a condição de fronteira é parte essencial na especificação do operador, porque o operador só diz como um lado se conecta no outro, mas ele não diz como é que as coisas se conectam nas bordas, tá certo? Então, essa aqui é a condição sobre aquele W lá, ok? Mas veja, o que a gente vai fazer nessa aula agora é manipular essa expressão, essa aqui, até conseguir recuperar a expressão de cima. Tá certo? A gente vai usar o fato de que tem coisas aqui que nos lembram a equação diferencial, né? Tem o P2 aqui, aí tem o P1 o P1 multiplicando o W. Parece que tem uma estrutura aqui que é similar à de cima. É claro que aqui é o que eu estava falando no começo da aula, tá? Não tem um passo, um algoritmo de como que eu chego nessa ideia de que eu posso sair daqui e chegar aqui, entendeu? É simplesmente uma questão de que provavelmente o cara que inventou isso aqui fez isso inúmeras vezes, com casos concretos, e desenvolveu a intuição suficiente do problema para encontrar essa forma geral de se encontrar essa fórmula, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer? A gente pega aquela expressão, multiplica por P2, tá certo? Aí você tem a seguinte forma. P2, linha, né? Igual. Aí eu vou trocar a ordem, vou botar o P2 junto com o meu W, tá certo? E aqui eu tenho P1. Veja, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou tentando chegar numa expressão como essa. Essa expressão ela vai ter uma coisa com uma derivada segunda, multiplicada por P2, e com uma derivada primeira, multiplicada por P1. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho uma certa coisa com uma derivada, e aqui eu tenho uma mesma coisa com uma derivada menos. Tá certo? Se eu derivar isso aqui inúmeras vezes, talvez eu consiga fazer com que esse termo, quer dizer, consiga não, eu vou ter um termo que vai ter uma derivada maior que uma derivada menor aqui. Certo? E é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar derivar mais aquela expressão para ver se eu encontro uma estrutura de alguma coisa derivada duas vezes com uma coisa derivada uma vez aqui. Ok? Ok. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar P2W, P2 linha, e agora eu vou pegar P2 N menos 1, vai ser igual, deixa eu ver, isso, W, P2N, tá? P1, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, tá vendo que aqui eu tenho WP2, aqui eu tenho WP2 elevado a N, e eu tenho uma derivada primeira aqui, tá certo? Então o que eu quero fazer é colocar esses caras aqui com o mesmo formato, eu quero que apareça um WP2 elevado a N igual aqui, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vai ficar P2, colchete, aí vai ficar o que eu quero, W, P2 elevado a N, tá? Mas veja, pessoal, é assim, né? Eu tenho a derivada de alguma coisa vezes a outra. Eu sempre trabalho com a fórmula de Leibniz de trás para frente na cabeça, tá
tá certo? Então você pensa que isso aqui é a derivada total do produto, menos a derivada desse cara aqui, tá certo? Se vocês não tiverem hábito de fazer isso na cabeça, na hora que estiverem fazendo a conta, tenta primeiro fazer na cabeça e depois fazer no papel. Isso é uma outra coisa, pessoal, que às vezes vale muito a pena insistir, é fazer contas cada vez mais longas de cabeça, tá certo? Porque isso depois ajuda vocês a fazer conta no papel. Vocês conseguem dar passos passos maiores e evita ter que escrever tantas linhas, tá certo? Mas requer um certo treino, uma certa insistência. Então veja, a derivada do produto é a derivada desses caras aqui. Só que a derivada desses caras aqui é simplesmente isso. Só que eu tenho que subtrair a derivada desse cara aqui, tá certo? Que vai ficar menos n menos 1 P2n menos 2 P2'. Tá certo? Isso tudo é igual a esse lado direito aqui. Tá certo? P1. Bom, a gente... Ó, eu tenho uma coisa assim, ó. É que eu estou falando de trabalhar com a forma de Leibniz de trás para frente, é o seguinte. A gente sabe isso aqui, né? A B' é igual a B mais B' A, tá certo? A gente frequentemente usa essa fórmula, só que em vez de sair daqui para cá, a gente sai daqui para isso aqui, ó. A' é igual a B' menos B'. É só isso, tá? É isso aqui. Esse aqui é o A e esse cara é o B. Eu multipliquei os dois lados. Vou pegar essa expressão toda aqui. P2n menos 1. Ele se juntou com esse aqui, ó. Ficou aqui. Tá certo? Vocês veem que o que eu estou tentando construir é que o meu y ele vai estar relacionado com o meu w P2 elevado a uma certa potência. Tá certo? Mas a gente vai ver que isso aqui não é suficiente. A gente vai ter que fazer mais coisas. Ok? Bom. Agora eu vou isolar esse pedaço aqui. Vai ficar assim. P2 W P2 elevado a n, derivado uma vez, é igual W P2 elevado a n, porque, ó, apareceu, um pouquinho, esse cara aqui, n menos 1, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa, peraí. Aqui, menos a derivada desse. A derivada desse fica assim. P2'. Ah, tá aqui. Tem uma potência errada aqui. Ah, pessoal, esqueci. Eu fiz a conta errada aqui, tá? Ó. Derivada aqui é derivada de A, B. Né? Isso aqui é A vezes B derivado, menos, aí eu tenho a derivada desse cara, mas eu tenho que multiplicar por esse. Por isso que vai ficar, a derivada desse cara vai ficar n menos 2, só quando eu multiplicar por esse cara aqui, vai voltar a ter o n menos 1 aqui, e eu esqueci do w, né? Eu tinha esquecido desse termo aqui, não? Ok. E aí voltou a ficar assim, né? W... Esse está certinho, ok? Só que quando eu multiplicar o P2 aqui, ó, vai ficar novamente P elevado a n, tá certo? Com o mesmo W aqui, que é esse primeiro cara aqui, ok? E aqui vai ficar isso aqui tudo que vai multiplicar P1, que é o que eu tinha aqui já, certo? Mais n menos 1 P2. Ok? Bom, agora, o que vai acontecer aqui, pessoal? O que acontece se eu derivar essa expressão aqui n vezes? M vezes, M de Maria. Vai começar a aparecer vários termos, né, por causa da fórmula de Leibniz. Então, você tem uma coisa assim. A
B, aí eu derivo m vezes, como é que fica isso aqui? Né? Eu vou ter uma hora que eu vou ter A derivado m vezes B. Isso aqui é um termo só que vai estar desse formato, né? É claro que eu vou ter também B, A, B derivado m vezes, tá? Vezes A, tá certo? E claro que eu vou ter outros termos aqui. Quantos termos eu vou ter que vai ter uma derivada aqui e o resto aqui? Minha pergunta é o seguinte, eu tenho que contar os termos que eu tenho, certo? E a gente vai ver quantos termos eu vou ter quando eu fizer essas derivadas todas, em que todas as derivadas vão estar em A. Pela fórmula de Leibniz. Pensa assim, deixa eu fazer então de um jeito mais devagar. Ó, A, B, derivado m vezes, todo mundo concorda que isso aqui é A, B, derivado m vezes menos 1. Eu só tirei uma das derivadas explicitamente. Aí eu abro, né, mantenho o parênteses aqui, vai ficar assim. A' B mais B' A derivado m menos 1 vezes. Certo? Aí eu faço o truque mais uma vez. Então, veja, eu vou ter agora mais uma derivada aqui. Então vai ficar assim, A, duas linhas B, que é a derivada, a regra de Leibniz aqui, mais a regra de Leibniz aqui de novo vai me dizer A', B'. Aqui vai ser B, duas linhas A, mais B', A'. M menos 2. Certo? Então, agora, se você for aplicando essas derivadas aqui, você vê que para você obter um termo que todas as derivadas estão em A, simplesmente nessa regra vai sempre a derivada atuando no A. Porque na hora que você calcular na regra de Leibniz a derivada atuando em B, o A vai ter uma derivada menos. Tá certo? Então, só vai ter um termo com todas as derivadas atuando em A. Tá certo? Agora, quantos termos a gente vai ter com derivada atuando Espera um pouquinho. Quantos termos eu vou ter cuja derivada atua m menos 1 vezes em A? 2. Aqui 2, né? Porque você vê que aqui seria derivada segunda, aí eu tenho esse e esse aqui. Mas se eu derivar mais vezes, não tem mais termos. Quantos seriam? Se eu derivar mais uma vez, como é que vai ficar? Vou fazer aqui. Então vai ficar A, 3 linhas, B, mais A, 2 linhas, B', né? Esse aqui eu já junto, vai ficar assim, mais A, 2 linhas, B', mais, tenho 2 aqui, né? Porque eu juntei esse com esse. A, 2 linhas, B', mais 2 vezes A', B, 2 linhas. E aí eu vou ter aqui B, 3 linhas A, mais B, 2 linhas A'. Errei alguma coisa? Acho que não, né? Então eu tenho 3 termos, então eu tenho que ter 4, 5, 6, tá certinho. Então você vê novamente, os termos que têm a derivada maior em B e os termos que têm a derivada maior em A, tem o coeficiente 1 aqui e o coeficiente 1 aqui. Tá certo? Os termos que têm agora m menos 1 derivadas no A, vai aparecer um aqui, tá certo? E o outro aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver, isso, são 3 aqui, né? Então você vê que o coeficiente desse fator aqui é 3, que coincide com o número de derivadas. Tá certo? E a mesma coisa, se você quiser para olhar para B, a mesma coisa vai acontecer. Ó. O B com 2 linhas aqui, tem um fator de 2, tem um fator de 2 aqui. Tá certo? Então, vocês, claro que isso aqui tem uma fórmula geral para isso aqui, mas a gente não precisa obtê-la. Eu acho que vale a pena fazer essas contas assim pela primeira vez, até você ter a intuição do que está acontecendo, depois você usa a fórmula, tá certo? Então, você faz essas contas para descobrir o seguinte.
O que importa pra gente nessa conta? Se a gente for derivar esse cara aqui m vezes, vai importar o termo que m derivadas vão atuar aqui, tá certo? Vai importar o termo que m menos 1 atua aqui e 1 atua aqui, e m menos 1 atua aqui e 2 atuam aqui. E por que isso? Porque na hora que chegar os termos com 3 derivadas em P2, vai ser zero. Porque a gente está usando a hipótese que P2 é um polinômio de segunda ordem. Então a gente sabe que a derivada terceira dele vai ser zero. Tá certo? Por isso que eu estou mostrando para vocês como contar esse número de derivadas. Tá certo? Então, fica como exercício para vocês o seguinte. Deixa eu só ver se é o que eu estou fazendo. Menos 1. Tá. Deixa eu ver se tem uma maneira fácil de ver isso aqui. Porque a gente vai precisar do termo com o maior número de derivadas, uma derivada a menos e 2 derivadas a menos. Tá certo? O termo de 2 derivadas a menos, ele vai ser aqui, ó. Quantos termos de derivada 1 em A a gente tem? A gente tem esse aqui e esse aqui, que é 3 de novo. Tá certo? Mas não vai ajudar. Aqui a gente tem um só, depois a gente tem 3. Né? Então, ó, a fórmula aqui vai ser... Só um instantinho, só para ver se a fórmula aqui está certa. Só tem que contar quantas vezes eu tenho que derivar aqui, só um segundinho. Eu já tenho uma derivada. Aí eu vou atuar. Eu tenho uma, aqui eu tenho mais 2. Tá. Então, deixa eu ver, tem que ser m, se eu derivar m vezes m mais 1 sobre 2. Deixa eu ver se dá certo. Se for 1, tem que dar 1, né? Então fica 1 vezes 2 dividido por 2 dá 1. Então, m igual a 1, isso aqui dá 1, certo? Se m for igual a 2, isso aqui vai dar 2 vezes 3 sobre 2 dá 3, né? Ou seja, eu estou mostrando o coeficiente que vai aparecer no termo que tem 2 derivadas a menos, certo? Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. Se eu derivar mais uma... Será que eu faço mais uma vez para mostrar para vocês? Deixa eu fazer mais uma vez. Ó. Então, eu vou fazer mais uma derivada ali, tá certo? Essa aqui já era com m menos 3. Tá certo? Então, vamos ficar lá. A 4 vezes B mais B 4 vezes A. Tá certo? Essa aqui a gente já tira. Então vai sobrar uma outra que é assim. A, 3 linhas. B', que é o primeiro termo ali. Aquele termo é 3, então vai ter assim. Mais 3. A, 3 linhas. B' mais 3A, 2 linhas, B, 2 linhas. Ok. É a mesma coisa para o 3 com uma linha e 2 linhas. Então, mais... Espera um pouquinho. Tá. Mas o último lá, que vai ser o B, 3 linhas, a linha, tá? Aí eu vou ter agora 3B, 3 linhas, a linha, mais 3B, 2 linhas, A, 2 linhas. Tá certo? Agora isso aqui é derivada m menos 4. Tá certo? Então, ó, veja, quantas vezes vai aparecer, ó, eu tenho derivada quarta aqui, né? Quero saber quantos termos eu tenho A de derivada segunda. Então, eu tenho 1, né? Esse fator aqui, claro que não é só 1, e mais esse aqui, que vai dar 3 mais 3, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Então, vamos ver se nossa fórmula funciona. M, que multiplica M mais 1 sobre 2. Então, você vê que se M for igual a 1, esse cara dá 1.
Se m for igual a 2, esse cara aqui dá 2 vezes 3 sobre 2, que é 3. Né? E se o meu m for igual a 3, vai dar 3 vezes 4, só que vai ficar 4 sobre 2, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? E aqui eu tenho 6 termos. Então, se você vai derivando isso aqui, ó, você vai ver que vai ser uma coisa assim, ó. Eu vou ter aqui, deixa eu ver se... Deixa eu ver qual é a melhor maneira de fazer isso. É que dá para você mostrar que isso aqui vão ser os elementos na parte triangular inferior ou superior de uma matriz, tá certo? Se você contar o número de elementos na parte triangular superior ou inferior da matriz, você vai encontrar esse cara aqui. Claro, incluindo a diagonal, tá certo? Isso aí é para contar os termos que tem derivada de A. Isso é para contar os termos que tem. Eu quero saber, porque veja, o que eu quero contar no fim é que eu quero fazer uma derivada alta desse termo aqui todo, tá certo? E eu quero contar o fator numérico que vai aparecer na frente dessa expressão aqui para o termo que vai ter todas as derivadas atuando aqui, os termos que vão ter todas as derivadas, uma só atuando aqui, e todas as derivadas menos duas com duas atuando aqui. E eu quero saber o fator numérico que vai aparecer na frente. Tá certo? Só um instantinho. Obrigado. Por que eu fiz isso aqui? Só um segundo. Ok. Tá? Então, façam um pouco essas contas para estabelecerem, tá, a intuição na cabeça de vocês, e depois a gente pode até depois ver a fórmula direitinho, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês fazerem isso aqui antes. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa expressão aqui. Eu quero, já tem uma derivada aqui, tá certo? Por que esse sinal acho que está errado, cara? Só um segundinho, pessoal. Que eu tenho que derivar esse treco m vezes. Então, se eu derivar m vezes, aqui seria m menos 2 mais 1, então m menos 1. Então, eu acho que o coeficiente está errado. Se não tiver, a gente vai descobrir já já. Então, eu quero pegar essa expressão toda agora aqui, pessoal, e derivar m menos 1 vezes. Tá certo? Não. É isso. Eu só tenho m derivadas. Tá, m mais 1 vezes. M mais 1 vezes. Deixa eu ver se está certo. Isso. Isso. Eu vou derivar aquela expressão toda m mais 1 vezes, tá? Então eu vou pegar essa expressão aqui, deixa eu botar só um machado aqui, para lembrar. Eu vou derivar m mais 1 vezes, ok? Então eu vou ter o termo que vão ter m mais 1 menos 2 aqui e 2 aqui, tá certo? E esses termos, eles vão ficar assim. m mais... Eu fiz m mais 1, então vai ficar assim. m mais 1, m mais 2 sobre 2, P2 derivado duas vezes, vou botar duas linhas, e aquele outro termo vai ficar assim, W, P2 derivado m vezes. Tá? Deixa eu ver se eu... É isso que está me confundindo, porque eu não escrevi aqui explicitamente quantas vezes eu derivo. Porque eu quero que fiquem duas derivadas no P2 e m derivadas no outro termo. Aqui está. Então, se eu derivar m mais 1, aqui seria derivada m menos 2, m menos 1, só que já tem uma derivada. Então, fica assim mesmo. Tá certo. É que o coeficiente não está batendo com o que eu estou pensando. Peraí.
certo, tem que ser uma constante. Onde que eu errei? Vocês estão vendo, pessoal, o que eu posso ter errado? Peraí. Tá certo, tem uma derivada aqui. É que nas minhas notas aqui eu botei m vezes m mais 1 sobre 2. Só que agora, fazendo a conta novamente com vocês, para mim parece que tem que ser m mais 1 vezes m mais 2 sobre 2. Porque se eu estou derivando m mais uma vezes, aqui esse m seria m mais 1. Então seria m mais 1 vezes m mais 2 sobre 2. Não, mas tem que ser isso mesmo. Eu estou fazendo besteira. Espera um pouquinho. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Não, né? Eu derivei aqui. Se eu derivar uma vez... Ah, tá errado isso aqui, pessoal. Ó. Se eu derivar somente uma vez, eu não tenho nenhum termo com derivada com uma derivada a menos em A. Quer dizer, tenho, né? Tenho esse cara aqui. Mas não tem nenhum termo com duas derivadas a menos em A. Tá certo? Então, esse cara aqui é o 1. Tá certo? Esse cara aqui é quando deriva duas vezes. Então, a fórmula é n vezes n menos 1. É o triângulo inferior sem incluir a diagonal. Tá certo? Que agora quando eu botar 1 dá 0, porque não tem nenhum termo com duas derivadas a menos, porque nem tem termos com duas derivadas. Quando eu colocar 2, vai ficar 2 vezes 1 sobre 2, que é um termo só, que é esse cara aqui, ó, com duas derivadas a menos no A, é o único termo que tem esse cara aqui, tá vendo? E tá, então tá certo. Então a fórmula certa é com m vezes m menos 1. Só que lá eu estou derivando m mais uma vezes. Então, eu tenho que botar meu m aqui, m mais 1. Então, fica m mais 1 vezes m mais 1 menos 1, que é justamente isso aqui. Tá? M mais 1 sobre 2. Ok? Maravilha. Foi mal aí, pessoal. Mais. Vamos botar o outro termo embaixo. Bom, o termo que aparece linearmente é o mais fácil, né? O termo que aparece com uma derivada a menos, porque ele é simplesmente a número de derivadas, né? Então vai ficar mais m mais 1 vezes o termo que a gente tem somente uma derivada em P2, né? E o resto das derivadas no outro. Vai ficar w, P2n, e aqui eu vou ter m mais 1. Certo? Ok. Mais o último termo, que vai ser todas as derivadas atuando aqui, tá certo? Então vai ficar P2, W, P2 elevado a N, e aqui M mais 2, certo? E esse cara aqui vai ser derivado do lado direito. O lado direito é um pouco mais fácil, por causa do seguinte, aqui tem uma linha, né? Eu tinha esquecido. Esse cara aqui já é um polinômio de ordem de primeira ordem, tá certo? Isso aqui, tá vendo? Esse cara é um polinômio de primeira ordem, esse cara é derivado a primeiro do polinômio de segunda ordem. Então isso tudo aqui é um polinômio de primeira ordem. Então só sobrevive uma derivada dele, tá certo? Então vai ficar lá. Isso aqui tudo vai ser igual ao lado direito, que vai ser W, P2 elevado a N, M mais 1, né? P1 mais N menos 1, P2', mais, aí novamente, M mais 1, que é o número de termos, W, P2N, derivado M vezes P1' mais N mais 1, N menos 1, P2, duas linhas. Tá certo? Então veja, desse termo aqui saíram 3, né? As derivadas atuam todas aqui, está aqui, atua somente M vezes...
o número de vezes que eu atuei menos 1 aqui, e a mesma coisa para o que atua o número de vezes que eu coloquei menos 2 aqui. Do lado direito, esse aqui se divide só em dois termos. O que atua todas as derivadas aqui e nenhuma aqui, que é esse termo aqui. Eu derivei m mais uma vezes. E os que atuam o número total menos 1 aqui e 1 aqui, que é esse cara aqui. Os outros termos com mais derivadas aqui vão ser zero, certo? Eu sei que é complicado, pessoal, mas é parte do processo, tá? Ok, então a gente fez isso. Bom, agora vamos organizar isso aqui, só para a gente simplificar a nossa vida. A gente fez assim o máximo que a gente podia fazer com esse termo aqui, né? A gente derivou ele a gente elevou ele uma potência e depois derivou várias vezes, certo? Então, a gente, né, esse cara aqui pode ser um candidato à nossa solução, tá certo? Alguma coisa próxima da nossa solução. Então, vou chamar esse cara aqui de Z, ok? Então, se esse cara aqui é Z, como é que fica a nossa expressão? Fica assim, m mais 1 sobre 2 vezes Z, mais, aí esse cara aqui vai ficar assim, m mais 1 P2', aí eu vou ter agora Z', veja, isso aqui é Z', né, porque é o Z que eu defini, derivado uma vez, mais P2, Z2'. Olha que eu estava, aquela mesma expressão sempre, né, o P2 com termo de derivada maior, ok? Isso aqui a gente encontrou que é igual ao quê? Deixa eu escrever assim, P1 mais N menos 1 P2', é isso aqui, Z', mais esse último termo aqui que vai ser N mais 1, deixa eu escrever embaixo, mais N mais 1, P1' mais N mais menos 1 P2, duas linhas, Z, pronto. Certo? Então veja, eu tenho Z duas linhas, Z', Z sem nenhuma linha aqui e aqui. Então eu tenho uma coisa que já começa a se assemelhar à expressão que eu quero. Só para ser, porque, bom, a minha hipótese original é que eu conseguiria massagear essa expressão aqui até fazer ela satisfazer a minha equação diferencial, certo? É basicamente o que a gente está tentando fazer. O que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui, elevei uma potência n qualquer e depois derivei m vezes, tá certo? Eu estou supondo que a minha solução vai estar associada a essa expressão aqui, ok? Então, eu vou chamar esse cara de Z, vou escrever a minha equação diferencial para Z e ver o que eu precisaria escolher como n e m para que aquilo ali como é que se diz? Remonte a minha equação original, ok? Um pouquinho, cara, tem que lembrar de botar isso aqui no não disturbe, porque senão... Okay. Bom. Então vamos escrever isso aqui numa linha só, para simplificar. Ok, vai ficar assim. P2, Z duas linhas, mais... Agora vamos pegar todo mundo que tem Z', então é esse termo aqui, mais esse termo aqui. Se a gente colocar todo mundo junto, vai ficar assim. M mais 1, P2', menos esse termo que veio para cá. Então vai ficar assim. P1 mais N menos 1, P2', fecha Z', né? Mais um termo maiorzão aqui, que vai ser, eu já posso botar, oi, o P2, duas linhas, ah, tá faltando sim. Obrigado. Ele vai aparecer aqui, né? Porque eu botei aqui o M-1 em evidência, porque é esse M-1 em evidência aqui.
E aqui também eu tenho um m menos 1, m mais 1 em evidência, tá vendo? Nos dois. Então vai ficar m sobre 2, aí que você acabou de me lembrar, o P2 duas linhas, menos o outro termo que vai ser P1' mais n menos 1, P2 duas linhas, certo? Z. Isso tudo igual a zero. Certo? Então veja, isso aqui ainda não é o que a gente quer, mas está se aproximando. Eu tenho um P1 aqui, ele está com o sinal errado. Preciso dar um jeito de aparecer o sinal certo aqui. Mas eu tenho, né, o P2 multiplicando Z duas linhas e o P1, alguma coisa próxima de P1 multiplicando Z'. E aqui, pessoal, vocês podem se preocupar com o fato disso aqui estar uma bagunça, mas se você olhar para essa bagunça, ela não é tão complicada assim. Porque isso aqui é derivada segunda do polinômio de segunda ordem. Então isso aqui é uma constante. Isso aqui é a derivada primeira do polinômio de primeira ordem, que é uma constante também. E esse cara aqui também é uma constante. Então, na verdade, o que vocês estão vendo é que aquele lambda que eu coloquei como uma constante de equação diferencial, ele não vai ser livre. Para a gente resolver usando o método de Froben, o método da fórmula de Rodrigues, vocês vão ver que os polinômios vão influenciar o lambda que a gente vai obter lá. Certo? Isso vai ser bastante importante, porque vocês vão ver que os problemas de equações diferenciais parciais, eles se reduzem a classes de problemas de Sturm-Liouville, não a um problema específico, né? Não a um problema, não de Sturm-Liouville, mas não a um problema específico de autovalores e autovetores, mas para vários problemas de autovetores e autovalores. Ok? Ok. Bom, agora a gente vai manipular um pouco essas expressões para tentar corrigir o problema aqui do termo Z', tá certo? Então, vamos lá. A gente tem que P2W' é igual a P1W. Né? Isso aqui é aquela relação dos pesos que eu tinha falado antes para vocês. Bom, a gente pode abrir essa derivada e vai encontrar o seguinte. P2W' sobre W é igual a P1 menos P2', tá certo? E a gente ainda tem, agora calculando a derivada desse negócio, espera um pouquinho, isso. A gente ainda pode fazer o seguinte, P2, derivando esse aqui, tá? P2W' sobre W mais P2W duas linhas, deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa, não, P2', aqui, menos, aí a derivada toma nesse cara aqui, vai ficar P2W' ao quadrado sobre W ao quadrado. Então eu derivei o lado esquerdo e o lado direito vai ficar fácil, né? P1' menos P2 duas linhas. Ok? Ok, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar essas expressões para simplificar esse termo aqui. Tá? Então vocês veem que aqui dentro eu vou ter uma coisa assim, ó. Eu vou ter um M mais 1, P2', aí eu tenho outro termo de P2' aqui e eu tenho um P1 aqui. Então, fica assim, ó. P2, C, duas linhas, mais, eu vou reorganizar aqueles termos ali, ó. Vai ficar M menos N, P2', mais, aí eu somo o P1 aqui, tá certo? E vou fazer assim, ó, menos duas vezes P1' menos P2 duas linhas. Deixa eu fechar aqui. Eu já vou voltar a explicar isso aqui que eu fiz, tá? Então esse cara aqui vai ficar M mais 1, aí fica M sobre 2, P2 duas linhas, menos P1' mais N menos 1, P2 duas linhas, e esse cara aqui, eu tenho aberto um colchete, Z igual a zero. Tá certo? Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei só todos os termos com P2.
Peguei essa expressão e abri aqui. Então vai ter um termo de P2' W, depois PW'. Eu joguei o termo de P2' para a direita e dividi todo mundo por W. Então essa expressão é essa aqui. Não tem nada demais, só abrir aqui as derivadas. Maravilha. Peguei esse tipo de expressão aqui, ó, ela está aparecendo, ó, não exatamente, mas ela está aparecendo aqui e ela está aparecendo aqui, tá vendo? Sempre tem uma soma ou uma subtração de P1 e P2 com derivadas, tá certo? Então eu quero encontrar essas expressões. Fazendo isso aqui, eu encontro P1 menos P2, linha, certo? Se eu derivar mais uma vez esse lado aqui, eu vou ter P1 linha e P2 duas linhas, que também é outro termo que está aparecendo para mim. Então eu derivo, tá? Só que se eu derivar ao lado esquerdo, eu vou encontrar derivada desse vezes o resto, derivada desse vezes o resto, derivada desse vezes o resto, que é né, desse vezes o resto, e a derivada de 1 sobre W, que vai dar menos 1 sobre W quadrado, W', que multiplicou o W' que eu já tinha, então fica W' ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser o lado direito derivado mais uma vez, certo? Agora tem essas três expressões aqui, eu estou aplicando ela aqui para simplificar meu problema, certo? Então a primeira coisa que eu fiz é reunir aqui os termos, cadê? Onde estão eles? Os termos com derivada... Professor, daquele quadro para aqui, está sobrando, está multiplicando? Não, são duas igualdades, cara. Ah, tá igual. Ó, é uma igualdade aqui, uma igualdade aqui e uma igualdade aqui. Certo? Deixa eu ver se eu não perdi nada. Né? Então, se você olhar aqui, ó, o termo de derivada primeira, eu tenho ó, m mais 1, P2', e eu tenho outro P2' aqui, tá certo? Então, eu posso pegar esses caras aqui, eu vou ter um menos aqui, vai ter m P2' menos n P2'. Então, é esse termo aqui, ó. Ok? O termo de menos P1 aqui, o que eu fiz? Eu botei... Espera um pouquinho. Tá faltando, tem alguma coisa errada aqui. Aqui é P1, P2', tá certo. Eu botei uma linha aqui, tá errada. Não, esse aqui, eu estou misturando as coisas. Isso aqui tá... P2', é o termo do P2' de lá, tá. Aí aqui é só P1 mesmo, tá? Então aqui é assim. Tá certo? Então, ó, o P1, que eu quero que apareça P1 mesmo, ele está aparecendo menos P1. Então eu somo e subtraio. Então vai ficar mais P1 menos P1, só que eu já tinha menos P1, por isso que fica menos 2P1, tá certo? E o último termo que tá sobrando aqui é porque eu tinha 1 P2' menos 1 P2'. Tá certo? Fica 2 P2'. Então você vê que apareceu esse termo aqui, tá certo? Esse que é o que eu quero que apareça, e esse aqui. Ok? Bom, o que eu posso fazer para que... Aqui eu quero que apareça somente o meu P1. Para que isso aqui satisfaça a equação que eu queria originalmente, eu tinha P2, Y duas linhas, P1, Y linha e constante Y igual a zero. Então eu preciso me livrar desses termos aqui, certo? Bom, para me livrar desse, basta eu escolher M igual a N, ok? Deixa eu ver. Se eu faço isso aqui, a minha vida já simplifica um pouco. Eu já tenho um termo a menos para me livrar. Deixa eu só fazer mais uma consideração. Não, assim tá bom. Então fica P2, Z, duas linhas, mais. Então um termo já vai embora, vai ficar assim, P1 menos 2, P1 menos P2'. Isso. Ok. Z', mais... Vou apagar aqui, eu acho que eu já vou usar. Ok, então simplificou esse cara aqui, porque M ficou igual a N. Então já vou botar todo mundo igual a N, tá? N mais 1. Aí abre aqui um colchete, N sobre 2.
P2 duas linhas, menos P1 linha, mais N menos 1, P2 duas linhas, fecha aqui, Z igual a zero. Ok? E aí, pessoal, como é que a gente faz? Porque, veja, se eu pegar essa expressão aqui, ó, eu posso substituir esse cara aqui, e aqui eu vou ter o seguinte. Isso aqui vai ficar P2, W' sobre W. Tá certo? Ou seja, além do termo que eu quero, sobrou esse termo extra que eu posso escrever dessa forma aqui. Ok? Então, veja, o que acontece aqui para eu introduzir um termo na minha equação diferencial proporcional ao termo de derivada primeira, né? Ou seja, se eu faço o seguinte, se eu escolho o meu z como sendo ômega y, o que acontece aqui quando eu derivar esse cara duas vezes? Esse cara vai ficar w y duas vezes, mais 2 w y linha, né? Mais w duas linhas y. Tá certo? Deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Então você vê que eu consigo introduzir um termo de derivada primeira, multiplicando o meu termo de derivada primeira no y, fazendo essa troca de variável aqui. Se eu faço ela aqui, eu consigo talvez me livrar desse termo aqui. Ok? Sim, agora eu defini outra coisa, que é o y. Na verdade, você tem que pensar isso aqui como sendo y, eu estou definindo como z sobre w. Depois a gente vai voltar e ver quem é o nosso y em termos das variáveis originais. Ok? Bom, então a gente vai usar essa fórmula aqui. E deixa eu ver se falta alguma coisa. Já escrevi esse cara aqui. Deixa eu reescrever essa fórmula mais uma vez, trocando aqui os termos, tá? Deixa eu ver só se eu... Ou se eu já aplico direto. Não, deixa eu escrever aqui, vai ficar assim. P2, Z duas linhas, mais P1 menos, já estou substituindo isso aqui, tá? Menos P2 ômega, ômega, tá certo? Z linha menos... Onde? Ah, aqui. Ok? E aqui eu vou fazer o seguinte. Por que eu troquei o sinal? Ah, tá. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar do jeito que está isso aqui para fazer uma coisa de cada vez e não confundir mais ainda do que já está confuso. N mais 1, abre colchete, N sobre 2, P2 duas linhas, menos P1 linha, mais N menos 1, P2 duas linhas, que é esse termo aqui, Z igual a zero, ok? Bom, mas como eu falei para vocês, pessoal, olha aqui, se eu coloco esse termo aqui, ó, a gente vai ter uma coisa assim, ó, W, P2, Z duas linhas, eu faço, deixa eu simplesmente substituir, tá? Então veja, fazendo essa substituição aqui, ó, Z eu troco por W, Y, usa essa expressão de baixo aqui e a gente vai ter o seguinte, aqui eu vou ter P2, W, Y duas linhas, tá certo? Que é o P2 vezes esse primeiro termo aqui, mais 2 P2 W', Y', tá certo? Mais W duas linhas Y, certo? P2. Mais, aí agora eu vou ter o segundo termo, né? Que é esse termo aqui. Vai ficar assim, mais P1 menos 2 P2 W' sobre W, só que isso aqui vai multiplicar
a derivada primeira daquele cara ali, que é w' mais w' mais o último termo aqui, que vai ser n mais 1, n sobre 2, P2 duas linhas, menos P1 linha, mais n menos 1, P2 duas linhas, e z igual a zero. Ok? Bom, vamos lá. O que eu queria que acontecesse, aconteceu, certo? Eu tenho o meu 2P2W sobre W, multiplica por esse termo aqui e vai cortar esse vezes esse com esse cara aqui. Tá certo? E vocês vão ver que não vai sobrar nenhum termo de y' que me atrapalhe agora. A expressão chegou no formato que eu queria, tá certo? Então, vamos juntar aqui. Deixa eu fazer assim. Ok? Então, vamos pegar o primeiro termo aqui. Então, vai ficar assim. W, P2, Z duas linhas. Que é esse termo aqui. Ok? Agora, vamos pegar os termos que tem y'. Só y'. Vai ficar aqui. Esse, né? Então, vai ficar assim. Mais 2P2, W'. Ok? Outro termo que vai ter y' é esse vezes esse cara aqui. Então, vai ficar assim. Mais P1 menos 2P2. Só que eu tenho o W aqui e o W aqui. Então, corta, né? Vai ficar P', Y'. Certo? Então, esses termos aqui foram os termos 2 e o termo 2, que é o termo de sequência. Tá certo? Naturalmente, isso aqui vai embora com esse cara aqui. Desculpa, mas é que eu ainda tô ali, Tá. Mas ali na última linha, você fez que m igual a n. M igual a N. Isso. Só isso? Só isso. Ok? Porque eu não tinha nenhuma esperança de zerar esse termo aqui, a não ser fazendo essa escolha, tá certo? É claro que poderia ser o caso de ter que escolher m menos n igual a 5, alguma coisa assim. Mas, nesse caso especificamente, você poderia tentar carregar esse cara aqui até o fim, fazer essas outras simplificações, só que ficaria mais longa a conta ainda, e eu acho que já estou torturando vocês o suficiente. Então, eu já dei essa parte da coisa como dada, tá certo? Mas vocês podem, depois, se tiverem vontade, brincar um pouco com essa conta e ver que se você tentasse simplificar usando essas outras expressões aqui, você não conseguiria zerar todos, a não ser que você fizesse essa escolha aqui. Ok? Agora vamos pegar todo o resto, né? Vamos lá. Mais, eu vou pegar o termo que eu já tinha, então vai ficar assim. N mais 1, colchete, N sobre 2, P2 duas linhas, menos P1 linha, mais N menos 1, P2 duas linhas, tá certo? Esse é o termo que eu já tinha, tá? Agora eu vou ter, né, que é o termo 3. Esse cara aqui é um termo 3, só que agora eu vou ter um termo extra, que vai ser esse cara vezes isso aqui, certo? Deixa eu ver se falta. E falta esse termo aqui também. Então, eu vou ter o termo 3 aqui e eu vou ter o termo 3 aqui. Ok? Então, aqui eu vou ter mais P2, né? W, duas linhas sobre W. Espera aí que falta o W aqui, né? Isso. W, duas linhas sobre W. Que foi esse termo aqui, né? Eu dividi, multipliquei por W para botar o Y, W em evidência, tá certo? E falta esse termo aqui. Então vai ficar assim. Mais W' sobre W, que multiplica aquela bagunça toda aqui lá. Então vai ficar P1 menos 2 P2 W' sobre W. E acho que finalmente fechou. Isso aqui tudo vezes
YW igual a zero. Então veja, pessoal, eu consegui, né? Aparentemente, eu tenho um termo aqui com W aqui, W aqui, W aqui, então posso tirar fora aqui esses pesos todos aqui. A gente já viu na aula passada as considerações sobre poder dividir sobre esses pesos, a gente pode. Sobrou agora a equação que eu queria, né? Eu tenho aqui P2Z duas linhas, eu tenho P1, desculpa, está errado, é Y duas linhas. P2, Y duas linhas, P1, Y linha e uma bagunça total aqui, multiplicando o meu Y, tá certo? Mas a gente já tinha visto que essa bagunça era um polinômio de ordem zero, tá certo? Então vamos ver se isso aqui permanece dessa forma. Pô, para. Burrice. Eu apaguei uma das fórmulas que a gente ia usar. Bom. Ó. Aqui a gente vai ter. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo aqui. Derivada. Tá vendo? Eu apaguei a fórmula. Deixa eu escrever de novo aqui, pessoal. P2 linha, W linha sobre W, mais P2, W duas linhas, sobre W, menos P2, W linha ao quadrado, sobre W ao quadrado, igual a P1 menos P2, certo? Pode voltar aqui nessa parte de baixo? Posso. Aí eu sei que você só substituiu, né? Na parte de cima. Isso, só o N menos M, isso. Aí agora embaixo. O que aconteceu? Você quer perguntar daqui para cá, né? Então, eu estou juntando os termos, certo? Então, primeiro eu peguei o termo 1, que ele está aqui. O termo 2 são os termos que multiplicam o Y'. Aí eu peguei esse termo aqui com esse vezes esse parênteses, tá certo? E aí ficou 2P2W', que está aqui, né? Aqui falta o... eu botei o W aqui, está errado, tá? Ele tinha que estar aqui. Certo? Então, esse cara aqui junta com esse P1 aqui, tá certo? E dá essa expressão aqui. Esse termo aqui corta com esse cara aqui, que foi por isso que eu fiz a última transformação do Z para o Y. Cortou esse cara com esse cara aqui, sobrou o WP1 e esse W que vai cortar com os outros que estão multiplicando aqui. Tá certo? E o termo 3 é esse vezes isso tudo, esse vezes isso e o termo que eu já tinha aqui. Tá certo? Ok. Então, deixa eu ver se eu... Por que eu estou fazendo isso tudo, pessoal? Porque eu quero me livrar desse termo aqui, ó. Tá certo? Que ele está aparecendo lá, tá vendo? Esse termo aqui. Então vocês veem o seguinte. Vocês vejam o seguinte. Deixa eu ver se esse aqui eu não errei. Deixa eu ver se esse cara ele veio daqui. E por que tem esse 2 aqui? Deixa eu lembrar se eu não fiz besteira. Tinha que ser 2 mesmo, né? Porque senão eu não cortaria aqui. Então tá certo. Esse 2 está aqui. Então veja, aqui, pessoal, eu tenho aqui, dentro desse colchete aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho P2 W, duas linhas, sobre W, que é esse termo aqui. Tá certo? Eu tenho esse vezes esse, que eu vou chamar de B. Tá certo? Então vai ficar assim. Menos P2 W' ao quadrado sobre W', sobre W ao quadrado. Tá certo? Tem um fator de 2 aqui. Que é esse cara aqui. E o que falta
é um P2'. Eu preciso de um P2' aqui. Deixa eu escrever. Deixa eu ver como é que eu explico isso, pessoal. Que eu tenho que pegar só um pedaço desses termos e substituir pelos outros. Eu devia ter seguido minhas notas. Ok. Tá. Nossa. Tá. Deixa eu escrever usando as minhas notas aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, esse último termo a gente pode reescrevê-lo assim, pessoal. Vou pegar só esse termo aqui, tá? O termo nas chaves ali. Vai ficar P2, W, duas linhas, sobre W, mais P1 menos 2, P2, W', sobre W, vezes W' sobre W. Que é aquele termo lá, né? Pegando do fim, menos N mais 1, que multiplica N P2, duas linhas sobre 2, que é o primeiro termo aqui, menos o último termo lá, então vai ficar P1 linha menos P2 duas linhas. Ok. E acabou, né? Então, esse termo aqui é o último termo aqui das chaves, tá? Deixa eu ver. Bom, como eu estava falando para vocês, eu vou ter esse pedaço aqui e vou ter esse pedaço aqui, mas eu tenho um fator de 2. Então, vai sobrar um deles, tá certo? E isso aqui vai ficar assim. Nossa. É que é um passo tão longo. Então, vai ficar P2, W, duas linhas, sobre W, menos P2, W' sobre W. Né? Esse pedaço aqui eu vou substituir como sendo P2, linha, W' sobre W. Peraí, deixa eu ver se já tem esse cara aqui. Então, eu tenho o meu P2'. Pessoal, acho que eu vou perder tempo aqui porque eu me confundi nas minhas simplificações, esse último termo aqui, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, o termo final, esse termo que você vai simplificar ele vai, no fim você vai encontrar o seguinte. Tá? Depois eu mostro para vocês como faz essa simplificação. Eu vou organizar na minha cabeça direitinho e aí eu consigo falar de forma mais fluida para a gente não ficar perdendo tempo. Tá? Então, no fim, a gente vai ter W P2Y, duas linhas, mais W, P1Y', aquele W que eu deixei lá de qualquer forma, tá? Vai ficar assim, N, P1, linha, menos P2, duas linhas, mais N mais 1 vezes N, sobre 2, P2, duas linhas, isso aqui tudo multiplica Y, W igual a zero, certo? É claro que o W a gente... Peraí. O W a gente corta, tá? Então a gente encontra a nossa equação diferencial de volta, P2, Y, duas linhas,
P1 y', só que agora aqui, em vez de encontrar um lambda, claro que a gente não tinha colocado lambda em lugar nenhum, a gente descobre que essa fórmula só vai funcionar se o nosso lambda coincidir com esse número aqui, tá certo? E que número é esse? É um número que vai relacionar a constante aqui do polinômio de segunda ordem com uma constante associada ao polinômio de primeira ordem e a mesma coisa aqui, a constante do polinômio de segunda ordem aparecendo de novo, tá certo? Por exemplo, se a gente for trabalhar no caso do polinômio de Legendre, como é que fica? É 1 menos x ao quadrado, y, duas linhas, menos 2x, y', mais lambda y igual a zero. Tá certo? Se eu estiver trabalhando no polinômio de Legendre, como é que fica aqui o meu P2, o meu P1, né, e a minha constante? Bom, o P2 é simplesmente 1 menos x quadrado, o P1 é menos x, menos 2x, né, e a minha constante aqui, lambda, é aquela que eu vou descobrir que aqui eu preciso impor para que a fórmula de Rodrigues seja aplicável. Tá certo? Então, veja, o que acontece com esse termo aqui? Se eu derivo duas vezes o meu P2, eu vou encontrar menos 2. Tá certo? Isso aqui, né? Se eu pegar o meu P2, duas linhas, meu P2, duas linhas, vai ser igual, derivada segunda desse negócio aqui é menos 2. Concordam? A derivada primeira desse polinômio aqui, do P1, vai ser menos 2 também. Menos 2. Tá certo? Então você vê que esse termo aqui vai para zero, no polinômio de Legendre. Só que aqui vai dar menos 2 de novo, né? Então você descobre que lambda para o polinômio de Legendre, o meu lambda tem que ser igual a menos n vezes n mais 1. Se vocês lembrarem toda aquela brincadeira que a gente fez com fórmula de Frobenius, a gente também descobriu que na fórmula de Frobenius, se o seu lambda tivesse essa forma aqui, então a forma daquela hipergeométrica ia truncar, ia transformar, em vez de uma série infinita, numa série finita, tá certo? E você ia ter tudo funcionando de forma convergente, tanto no polo norte quanto no polo sul, tá certo? Então a gente reobteve o mesmo resultado aqui, só que agora a gente tem uma vantagem enorme, tá? Na verdade, isso aqui é justamente a razão pela qual a gente está fazendo essas contas todas, né? O que a gente descobriu, pessoal? Porque uma coisa é obter esse resultado aqui, mas o mais importante é que você sabe que o seu y vai ser igual a 1 sobre wz, certo? Só que o seu z você sabe quem é, então isso vai ficar 1 sobre w, abre parênteses, w p2 elevado a n, derivado n vezes. Tá certo? Mas quem são esses caras aqui? É fácil, ó. Y vai ser igual a 1 sobre w. No caso dos polinômios de Legendre, a gente fez a conta, né? O peso é igual a 1. Né? Lembra-se que a gente fez a conta, o nosso w é igual a 1 no polinômio de Legendre. Então, eu boto aqui 1, aí aqui vai ficar assim. 1 menos x ao quadrado, elevado à enésima potência, derivado n vezes. Tá certo? Esse cara aqui vai ser o enésimo polinômio de Legendre. Né? Se a gente pegar o n igual a zero, quanto é que dá? Vai dar 1. Então, nosso polinômio zero aqui de x vai ser uma constante, 1. Porque eu estou levando a zero, mas eu estou derivando zero vezes. Se eu pegar n igual a 1, quanto é que dá? Vai dar menos x quadrado, derivado uma vez, vai dar menos 2x. Isso, menos 2x. Tá certo? Se a gente fizer o y2 aqui, quanto é que vai dar? Né? Vai ficar, esse termo aqui é o quadrado, então vai ficar quadrado primeiro, assim por diante, deriva uma vez, vai encontrar lá, sei lá, um termo de alguma coisa aqui, alfa, x ao cubo e assim por diante. Tá certo? X ao quadrado. Não, deriva duas vezes também. Então vai ficar x ao quadrado e assim por diante. Tá certo? Deixa eu ver.
E é isso, tá certo? Ou seja, você tem uma fórmula para calcular os polinômios de Legendre que é muito mais fácil de calcular do que simplesmente resolver ou botar dentro de uma hipergeométrica, alguma coisa assim, tá certo? Além disso, fórmulas desse tipo aqui são muito úteis para provar e calcular a questão do produto interno. Então a gente vai usar essas fórmulas para calcular o produto interno explicitamente entre dois polinômios de Legendre e mostrar que eles são ortogonais, mostrar como é que a gente pode normalizá-los e assim por diante. Ok? Caramba. Toda vez que eu apresento esse negócio, eu fico na dúvida se vale a pena fazer isso. Mas acho que uma vez na vida torturar vocês assim, acho que pode ser útil. Ok? Oi. Esses polinômios de Legendre é o que a gente vê em geométrica, não é? É. Daí, quando a gente troca o x, a gente encontra tipo 1, cosseno de θ e assim. Você vai encontrar na verdade, você vai chamar ele de P, né? Quando ele estiver propriamente normalizado, você chama de Pn de x, só que geralmente o seu x nesse contexto vai ser cosseno de θ. Então, aí nesse caso, se eu trocar só por cosseno de θ ali, fica menos 2 cosseno de θ, né? O que Menos 2 cosseno de θ. muda, né, de um pro outro? Porque quando a gente usa o P1, ele seria cosseno de θ. Só. Ah, não, é porque aqui não está normalizado. A normalização aqui tem que ser arrumada. Aí quando você botar o fator de normalização correto, vai dar 1x, esse cara vai ficar x quadrado menos 2 terços sei lá, menos 2 terços, uma coisa assim. Certo? Mas a gente vai ver a normalização ainda, tá? E vai ver problemas de elétron também, especificamente, resolvidos com isso aqui. Ok? Espero que vocês tenham se divertido. Tá? Mas eu acho que é isso, pessoal. E aí isso serve para vários outros polinômios também mais complicados, tá? Então, aplicações computacionais também, você usa isso aqui no computador porque é muito mais fácil deduzir esses polinômios dessa forma no computador do que simplesmente resolver uma hipergeométrica, por exemplo. Às vezes é muito mais eficiente calcular isso aqui, principalmente porque você pode ver que você vai calculando iterativamente, tá certo? E muitas vezes no computador, por exemplo, você vai fazer uma decomposição na esfera, você precisa calcular todos os polinômios de Legendre de 1 até 3000, por exemplo. Aí você calcula um, e de um você calcula o outro, e depois você calcula o outro. Então, computacionalmente, fica eficiente porque você vai calculando um, depois o outro, para todos os valores que você precisar. Entendeu? Bom, por isso é hoje.